Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você absolutamente tudo que você precisa saber sobre formas de gesso 3D grandes, principalmente as de 50 por 50. Quais são as vantagens e desvantagens de você trabalhar com esses tamanhos aí e se vale a pena ou não você ter esses moldes aí no seu catálogo. Então, se você quer aprender tudo isso e muito mais, fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai curtir demais o que eu vou te mostrar aqui hoje. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. Salve, salve galera, para você aí que não me conhece, meu nome é Rafael Olenque, eu trabalho com a produção e a instalação de placas de gesso 3D, sou empreendedor, tenho meu próprio negócio e o que é melhor, trabalho dentro da minha casa. E esse aqui é o meu canal Viver de Gesso 3D, onde eu ajudo pessoas comuns a como elas podem começar a trabalhar com o gesso 3D e ganharem dinheiro com isso. E galera, seguinte, toda semana tem conteúdo novo aqui no canal para ajudar você que tá aí a começar a trabalhar com o gesso 3D, para você entrar nesse ramo da melhor maneira possível e poder transformar a sua vida através do gesso 3D. Então não perde tempo, deixe seu like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e me segue lá no Instagram, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para ajudar você a mudar de vida. E além disso, você me ajuda demais quando você deixa seu like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram. Então não perde tempo, faz essas três coisinhas, você vai ajudar a mim e a você também, tenho certeza. E agora bora pro vídeo. Então vamos começar aqui falando sobre as vantagens que você tem de trabalhar com formas grandes aí na sua produção de placas de gesso 3D. Primeira vantagem então de você trabalhar com grandes moldes é com relação à agilidade na sua produção. E por que eu falo isso para você? Imagina aí que entra em contato com você um cliente e ele vai lá e quer encomendar de você, por exemplo, 10 metros quadrados de placas do modelo floral. Só que ele pega e fala para você que ele precisa dessas placas para amanhã, porque eu não sei o que aconteceu, mas ele precisa dessas placas porque deu um problema na obra, o gesseiro deixou ele na mão, ou ele tem que entregar essa casa para o cliente e ele precisa dessa encomenda para amanhã. Então imagina que você tem só essas forminhas pequenas para poder produzir essas placas que o cliente pediu. O que acontece? Se for 28 por 28, para compor esses 10 metros quadrados, você vai ter que produzir 130 placas. Então você vai ter que ir lá na sua produção e fazer 130 placas para poder atender esse cliente. Só que às vezes o que acontece? Tá muito em cima da hora e eu não sei como que é a sua produção diária. Aí você vai e pensa, cara, eu não consigo produzir 130 placas para conseguir entregar para ele para amanhã. E daí o que vai acontecer? Você vai pegar e vai perder essa encomenda. E daí você para e pensa, 130 placas, R$260, significa que você vai perder R$260 simplesmente porque você foi lá e não conseguiu atender essa encomenda desse cliente que entrou em contato com você. Só que agora, em contrapartida, imagina que você tem os moldes grandes também. Você tem os pequenininhos de 28 por 28 e você tem os grandes de 50 por 50. Se ele vai e faz uma encomenda de 10 metros quadrados com os moldes grandes, por exemplo 50 por 50, significa que você precisa fazer apenas 40 placas para poder deixar pronto esses 10 metros quadrados para ele. E antes você não conseguia fazer as 130 plaquinhas, mas agora você consegue fazer 40 placas. E daí o que acontece? Você consegue entregar para ele essa encomenda e consegue lucrar aí pelo menos, no mínimo, R$260. Por isso que é muito importante você trabalhar com os moldes grandes. Você consegue fazer essas placas mais rápido, você consegue fazer 4 placas muito mais rápido do que você faz 13. E daí você consegue atender melhor o seu cliente. A segunda vantagem que você tem de trabalhar com moldes grandes, de produzir placas grandes para os seus clientes, é a agilidade na hora da instalação. E por que eu falo isso para você? Vamos tomar aqui como mesmo exemplo essa parede de 10 metros quadrados. Só que agora, em vez do cliente encomendar de você só as placas, ele vai e encomenda de você o trabalho completo, material e mão de obra. E daí o que acontece? Você vai pegar e vai ter que instalar essas placas. Se a parede ela tem 10 metros quadrados e você vai fazer uma placa grande aí de 50 por 50, você vai precisar instalar apenas 40 plaquinhas. Plaquinhas não, porque as placas são grandes, né? Mas você vai precisar fazer uma instalação de apenas 40 placas. Se você trabalhasse com os moldes pequenos, você ia ter que instalar na parede desse
esse cliente 130 placas. Então você ia levar praticamente o dobro do tempo para poder fazer essa instalação. Então é por isso que eu falo para você, se você está pensando em entrar nesse negócio, vale muito a pena você começar a trabalhar com moldes grandes, porque você consegue uma grande agilidade na hora que você vai fazer as suas instalações. Terceiro motivo, terceira vantagem pela qual você deve ter essas formas aí no seu catálogo é a facilidade na hora de dar o acabamento. Porque galera, é assim, se você começa a instalar uma plaquinha pequena do lado de outra plaquinha pequena, o que vai acontecer? Vão aparecer muitas juntas. Tem muita junta quando a placa é pequena. Agora, se a placa ela for grandona, o que acontece? Vai ter muito pouca junta entre uma placa e outra. Então, a hora que você for dar o acabamento ali, a hora que você começar a passar aquela massa, vai ser muito mais rápido para você terminar. Então, se você leva menos tempo para instalar e menos tempo para dar o acabamento, significa que você termina essa parede muito mais rápido. Você recebe muito mais rápido e você pode pegar e começar um outro serviço. Então, às vezes o tempo que você estava ali parado, fazendo um negócio, trabalhando ainda naquela parede, levou 2 dias para você fazer, porque a parede você fez com placas pequenas. Se você faz com placas grandes, você consegue fazer muito mais rápido, pegar outro serviço e ganhar muito mais dinheiro, porque você tem agilidade. Quarta vantagem que você tem quando você trabalha com formas grandes é em relação aos clientes. E para você que vai começar a trabalhar com a produção das placas, é importante você saber que você pode ter 2 tipos de clientes. O primeiro tipo de cliente, galera, é aquele cliente final. E qual que é o cliente final? É aquele cara que entrou no YouTube, ou foi na casa de um parente, na casa de um amigo, viu essas placas instaladas, gostou e quer essas placas na parede dele. Só que ele não vai pedir para um profissional instalar. Ele mesmo quer comprar essas placas e ele mesmo quer fazer a instalação. Aí esse cliente, ele vai procurar você para comprar essas placas. E daí, na maioria dos casos, o que acontece? Pelo menos comigo, aqui na minha empresa. Os clientes, eles entram em contato e sempre querem placas grandes, porque eu não sei o que acontece, mas eu acho que é porque eles acham mais bonito. E tem cliente que você conversa com ele, só que ele não quer as placas pequenas. Vamos supor que você só tem placas pequenas aí. Ele não vai querer de você, ele vai pegar e vai comprar de outra pessoa. Eu aqui no caso, eu tenho os moldes grandes e os moldes pequenos. Aí às vezes, se eles não querem a placa pequena, eu pego e vendo as grandes, não tem problema. Então é por isso que é importante você ter pelo menos os 2 aí. Ou você trabalha só com as grandes, ou você trabalha com as grandes e as pequenas. O segundo tipo de cliente que você vai atender demais quando você começar a trabalhar com a produção das placas são os profissionais que trabalham com a instalação dessas placas na casa dos clientes. E quais são esses profissionais? No geral são os gesseiros, só que tem também pintores e pedreiros, porque o que acontece? Às vezes o cara tá fazendo um serviço lá na casa do cliente, por exemplo, uma sanca, se for um gesseiro, um rebaixo no teto, alguma coisa. Se for pintor, ele tá pintando, um pedreiro tá fazendo um reboco, alguma coisa, e o cliente vai e comenta: pô, eu tô louco pra botar uma plaquinha de gesso 3D aqui em casa. E daí você sabe, daí o cara vai pegar e vai falar: ah, mas eu faço isso também, né? Principalmente pedreiro, cara. O pedreiro, não tem uma coisa no mundo que o pedreiro não faz. Daí ele pega e fala: pode deixar comigo que eu instalo. E daí o que acontece? Esse cara vai começar a procurar essas placas, vai começar a procurar os fabricantes para ele poder comprar essas placas e instalar para o cliente. Aí depende, ou os profissionais, como os gesseiros, eles vão entrar em contato com você, que é o fabricante, para poder comprar essas placas e instalar para o cliente, ou o cliente mesmo vai e fecha com outro profissional e pega e compra essas placas de você para uma outra pessoa instalar. Só que assim, quem trabalha com a instalação dessas placas adora instalar placas que são grandes. Por quê? Exatamente por causa dessas coisas que eu falei para você no comecinho aqui, que foram as primeiras vantagens, que são a agilidade na hora de fazer a instalação e a agilidade na hora de fazer o acabamento. É muito mais rápido para esses caras, para essas pessoas, ir lá e em vez de instalar 130 placas, pegar e instalar 40 placas, e também para fazer o rejunte, para dar o acabamento. Então, se ele consegue fazer isso aí muito mais rápido, ele termina muito mais rápido e ganha muito mais dinheiro. E tem gesseiro que vem aqui falar comigo e é assim: se você não tiver placa grande, ele não pega de você. Por quê? Porque ele não quer saber de ficar instalando placa pequenininha lá, ele não quer saber de ficar demorando, levando um puta de um tempão para poder deixar aquela parede pronta. Então é por isso que você tem que ter aí na sua produção os moldes grandes, porque senão pode ser que você perca alguns clientes. Primeiro, o cliente final, que é aquele cliente que ele mesmo vai instalar, ele acha bonito aquelas placas grandonas, e também os profissionais que trabalham com a instalação, no caso, o gesseiro, o pintor, pedreiro, que daí eles preferem instalar essas placas maiores na casa dos clientes para poder dar agilidade no serviço.
E para você que está pensando em começar a trabalhar com Gesso 3D, está pensando em entrar nesse ramo aqui, tem 2 vídeos aqui no canal onde eu te explico absolutamente tudo o que você precisa saber sobre as formas de Gesso 3D, que é um dos assuntos desse vídeo aqui. O primeiro vídeo eu falo quais são os modelos mais vendidos para você poder produzir as suas placas aí e não ter erro na hora de oferecer para os seus clientes, porque se você pega e faz um modelo que não tem saída, você não consegue vender esse modelo e as suas placas ficam paradas aí dentro da sua casa. E o segundo vídeo é onde eu falo para você tudo o que você precisa saber sobre essas formas. Então depois que você pegar e assistir esse vídeo aqui, vai lá e assiste esses outros 2 vídeos. Aonde que você vai achar esses vídeos? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição e também no final desse vídeo nos end cards, que são aquelas telinhas finais que aparecem quando termina o vídeo. E só mais uma coisinha aqui, antes de falar para você sobre as desvantagens de você trabalhar com esses grandes moldes, se você não fez isso ainda, deixa o like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e me segue lá no Instagram. Se você não fez isso ainda, não perde tempo, faz isso agora, porque toda semana, como eu já te falei, tem conteúdo novo aqui no canal para ajudar você a começar a trabalhar com o Gesso 3D e poder transformar a sua vida a partir disso. Agora vamos falar sobre as desvantagens de você trabalhar com essas formas grandes. Primeira desvantagem que você tem é com relação aos custos de produção. E por que eu falo isso para você? Porque as formas grandes, elas são bem mais grossas também. Então quando você for fazer uma placa de gesso 3D numa forma dessa, você vai precisar gastar muito mais gesso para poder produzir essas placas. Então você tem que saber precificar muito bem a sua placa de gesso 3D para você não tomar prejuízo na hora que você for vender para o cliente final. Porque às vezes você quer vender o mesmo preço que você vendia as pequenininhas e daí você toma um grande prejuízo e não compensa para você. A segunda desvantagem que você tem quando você trabalha com modelos grandes é com relação ao armazenamento. Então, depois que você produziu as suas placas, foi lá, fez todas elas, fez todas as suas encomendas, toma muito cuidado na hora que você for armazenar. Não deixe essas placas muito inclinadas na parede, não deixe em ambiente úmido, em ambiente fechado, em ambiente escuro, porque o que pode acontecer? Se essas placas elas estiverem tortas na parede, elas podem empenar, e se elas estiverem nesses tipos de ambientes, elas podem embolorar, mofar, e o que acontece? Você vai e perde essas placas. E como eu falei aqui para você agora, essas placas elas são muito mais caras de você fazer. Então se você pega e perde uma placa dessa, o seu prejuízo é muito maior em comparação a placas pequenas. Terceira desvantagem que a gente tem é com relação ao transporte dessas placas. Então imagina aí que você vai tirar essas placas do seu estoque e vai colocar no seu carro para poder levar até a casa do cliente. Toma bastante cuidado, por quê? Porque você pode ir lá bater, triscar, arranhar essas placas e o cliente, quando ele vê uma placa machucada, arranhada ou com algum defeito, ele não vai querer essas placas de você. Então toma bastante cuidado na hora que você for fazer o transporte do seu estoque para a casa do cliente. Então galera, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero do fundo do coração que você tenha gostado e que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e me seguir lá no Instagram, porque quando você faz isso, você me ajuda demais. Eu vou me despedindo de você por aqui. Fica com Deus e até mais. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.